Gente, obrigada, boa tarde. Eu queria iniciar comentando que a gente convocou essa reunião para falar das várias novidades que a gente teve aí no final do ano. Eu brinco que o final do ano é sempre uma época animada quando se trata de transferência de tecnologia, né? Desde da 8383, que é uma lei de 1991, que foi publicada no dia 30 de dezembro. A gente teve ano passado também a 14286, que, entre outras coisas, né? Enquanto a 8383 passou a permitir a remessa de royalties entre matriz e subsidiária, né, para o exterior, a 14286 veio no ano passado permitir a remessa acima, né, entre matriz e subsidiária, acima dos percentuais de dedutibilidade fiscal. Isso foi assim uma notícia excelente, foi muito bom que as partes não ficassem mais presas, né, quando existe relação de controle aos limites de dedutibilidade fiscal também para remessa, mas na prática acabou se criando um descompasso, né, entre o que as partes podem remeter e o que poderiam deduzir, e isso na prática acabava gerando uma possibilidade de dupla tributação e acabou fazendo com que poucas empresas durante esse ano tenham efetivamente optado por seguir com essa opção, né? Até porque entrou em vigor no final do ano passado, né? Mas eu não cheguei a ver a animação que eu imaginava de início com essa norma, muito por conta da questão da dedutibilidade continuar adstrita àquelas normas antigas que a gente tem. E até que, agora, no final do ano passado, também, dia 29 de dezembro, a gente teve, finalmente, a MP 1152, que veio atualizar as normas de preço de transferência e passou a revolucionar, eu diria, as regras de tributação de royalties aqui no Brasil. Né? Isso por quê? Porque a intenção, né, foi alinhar um pouco a tributação de royalties no Brasil às diretrizes OCDE, mas a gente deixa de ter a aplicação de todas aquelas normas antigas, esparsas, confusas, digamos assim, que são aquelas normas da Portaria 436 de 1958, a 4131 de 62, a 4506 de 64. Então, assim, as remessas de royalties passarão a estar sujeitas às normas de preço de transferência. E aí, para falar sobre esse assunto, que é super técnico, é super específico, a gente chamou a Juliana Monteiro de Barros, que é tributarista especializada nessa área de tributação de royalties intangíveis, e o Márcio Oliveira, que é sócio-líder de preço de transferência na Ernst Young e dispensa maiores apresentações. Eu, antes de passar a palavra para vocês, queria só comentar que a gente vai falar também das flexibilizações que aconteceram em decorrência de uma publicação de uma ata de reunião que ocorreu no final do ano passado também, foi de 28 de dezembro, para flexibilizar algumas normas, alguns entendimentos do INPI que eram adotados durante o processo de averbação. Isso a gente deixa para o final, para dar ênfase aí para a parte tributária, que a Juliana e o Márcio vão abordar com brilhantismo, tenho certeza. E queria, antes de passar até a palavra para os palestrantes, colocar para a Patrícia, se quiser falar alguma coisa. Vamos lá. Boa tarde a todos. Não, é isso aí, Cândida. Podem seguir, acho que os palestrantes têm mais a acrescentar aí. Maravilha. Vamos lá, então, Ju. Obrigada, Cândida, pelo convite, Patrícia, obrigada aí à BPI. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao Márcio, né, enfim, por participar aí com a gente. Excelente profissional, um grande amigo. E queria agradecer aí todos que estão nos prestigiando aí nesse final de tarde. Enfim, né, até que, enfim, saiu a tão esperada alteração nas regras de preço de transferência para os intangíveis, né? Deixa eu só colocar aqui a apresentação, sempre no fim do ano, como a Cândida disse, para ser com emoção. Deixa eu só compartilhar aqui a apresentação aqui que a gente fez. Tá todo mundo vendo? Estamos. Deixa eu botar aqui no modo da apresentação. Pronto. Então, vamos lá. O que acontece? Toda essa questão aí do pagamento da dedutibilidade para as empresas que estão no lucro real, toda essa questão aí relacionada a royalties, assistência técnica, científica, transferência de tecnologia, elas sempre foram regidas por leis muito antigas, né? Como a Cândida disse, esparsas.
e nunca ficou muito claro se uma lei revogava a outra. Então, você tinha uma lei de 58, aí vinha a lei de 62, e não tinha, né, aquela revogação expressa, né, de modo a cancelar tudo que vinha sendo dito anteriormente. Então, hoje, o que a gente tem, né, até essa medida provisória, é um conjunto de leis que coexistem, né, dentro do nosso ordenamento jurídico, e o que acontece? Elas geram uma confusão muito grande dentro aí, né, de quem trabalha, de quem faz essa remessa de royalties, de quem trabalha com as remessas de PI, né? Então, a gente tem uma série de limitadores e uma série de discussões, não só em relação à remessa e dedutibilidade, mas outras questões também, por conta aí dessa junção de leis, né, e de limites, e por serem normativos muito antigos, né? Então, hoje, o que a gente tem, né? Essas leis todas, né, elas propunham o seguinte: você só pode remeter aquilo que você pode deduzir, e isso variava de 1% a 5%. Recentemente, como a Cândida disse, a gente teve aí o marco cambial, né, a desburocratização do Bacen, e aí você ficava livre para remeter o que você quisesse entre as partes relacionadas, inclusive, mas ficava aí vinculado a essa dedutibilidade, que era de 1% a 5% da receita líquida. E isso estava muito fora dos padrões da OCDE e muito fora dos padrões dos outros países. Então, um país que estava acostumado a receber um percentual de 8% de licença de marca, por exemplo, recebia 1% da subsidiária no Brasil. Né? Então, quantas vezes, né, Cândida, a gente tinha que explicar para a parte estrangeira que esse era o limite da legislação brasileira, que a gente só conseguia enviar esse valor por conta das normas que eram vigentes e válidas no Brasil. E isso sempre ficou muito em descompasso com o restante do mundo, né, que tinham outras regras de preço de transferência que até permitiam que os valores remetidos ou recebidos fossem muito maiores. E aí, o que muitas vezes até, desculpa complementar aqui, Ju, muitas vezes até criando a necessidade da empresa licenciante pagar imposto lá no país de origem sobre valores que ela não estava efetivamente recebendo. Exatamente. Né? E ter que justificar para o fisco estrangeiro por que ela só recebia 1% de royalties, 2% ou 3%, e nesse nosso limite de 1% a 5%. Então, essa sempre foi a nossa regra de preço de transferência para os intangíveis, para os royalties e para assistência técnica e semelhantes, né? E sempre andou muito distante do restante do mundo. E o que aconteceu? Há uns anos atrás, o Brasil fez o pleito para poder ingressar na OCDE. E a OCDE falou, ótimo, vamos seguir, vamos analisar, e dentre, né, os pontos que precisavam aí de um reforço, de alguma modificação, veio essa questão dos preços de transferência. A OCDE falou, olha, do jeito que está, não tem como, né, o Brasil ingressar e fazer parte da OCDE. E aí veio uma equipe da OCDE, se juntou, né, Márcio? O Márcio até participou com o pessoal da Receita Federal, e eles criaram um estudo elencando os pontos mais frágeis dos preços de transferência aqui no Brasil. Antes de falar dos intangíveis, tá? A gente está falando de preços de transferência de serviço e de bens. Então as margens fixas que a gente tinha no Brasil, essa possibilidade, né, de poder escolher o método mais flexível, o método que melhor se encaixa para a empresa, para o contribuinte, isso incomodava muito a OCDE, e essa questão do preço de transferência para intangível, né, que a gente não tínhamos essas regras claras, né, e essas regras baseadas no princípio do arm's length. A gente tinha uma regra antiga, com início em 58, né, que veio mudando um pouco ao longo dos anos, e que não tinha como ser flexibilizada. A gente até, acho que vários grupos tentaram, junto à Receita Federal do Brasil, alterar esses limites de 1% a 5% e incluir novos setores, né, que na época não tinham, nem existia esse tanto de atividade que hoje tem, né, a gente está falando aí de muito tempo atrás. Enfim, foi feito esse estudo foi divulgado, eles elencaram aí as maiores dores, né, os maiores problemas dessas regras de preço de transferência, e a OCDE falou, olha, Brasil, se você quiser mesmo dar continuidade, você precisa mudar aí, pelo menos, né, esses pontos aqui mais importantes que a gente está elencando. E aí veio, através de uma medida provisória, né, vieram essas alterações através de medida provisória no final do ano passado, no dia 29 de dezembro, como a Cândida bem pontuou, bem no finalzinho, e o primeiro problema já veio através do normativo. A medida provisória, ela precisa ser aprovada, então ela tem 60 dias
sendo prorrogada por mais 60 dias para que ela seja convertida em lei, né? Então, a gente está falando aí de um normativo que ainda não é efetivo. A gente precisa que ele seja convertido numa lei dentro desse prazo, né? Se ela não for analisada em 45 dias, já cai para o regime de urgência, enfim, e aí já dá uma facilitada, né? Acho que anda um pouco mais rápido. Então, acho que até meados de abril aí a gente deve ter alguma novidade. Teve o recesso parlamentar em janeiro, então a gente não tem uma data 100% correta, limite para isso ser convertido em lei. E tem uma outra questão também, né? Sempre que uma medida provisória ela é convertida em lei, tem algumas, né, algumas modificações, né? Há algumas modificações dentro do que os próprios contribuintes até pleiteiam, né? E o próprio Senado, a própria Câmara, e até existe, né, a questão do veto presidencial, a gente tem aí algumas diferenças. Então, pode ser que o texto não seja exatamente nos mesmos termos do texto que a gente tem hoje. Né, a gente até já sabe de algumas instituições que já pleitearam, já solicitaram modificações, a gente vai falar um pouco disso um pouco mais tarde. Em tese, se tudo correr bem, a gente tem aí que a medida provisória, né, convertida em lei no caso, essas novas regras, elas entram em vigor no dia 1º de janeiro de 2024, e para quem fizer essa opção antes, ela já, né, entrou em vigor em janeiro de 2023, aí você vai me perguntar, mas como é que eu faço essa opção? Ninguém disse até agora. Então, a gente tem aí algumas vertentes. Será que é quando eu vou entregar a ECF, que daí seria no ano seguinte, que é a declaração dos impostos, né, federais? Será que é quando, no dia 31 de dezembro desse ano, né, que em tese é quando, né, é quando a gente finaliza aí o cálculo e a apuração do imposto de renda? Mas o que a gente tem visto é que as empresas estão estudando essas novas regras, né? Estão mapeando o que pode ser feito, quais são os prós, os contras, mas, de fato, eu ainda não vi nenhuma empresa, Márcio, não sei se você já viu, que tenha optado, né, que fale, não, já vou fazer aqui, não sei se vai virar lei, se não vai, se vai ser, né, se vai para frente, se vai voar, mas eu já quero começar a utilizar essas novas regras, tá? Então, acho que esses são, né, os primeiros desafios. E aí, o que acontece? A medida provisória, ela revoga todas essas leis que eu mencionei, as leis antigas, esparsas e que coexistem, ela revoga todas as leis e o decreto-lei que mencionavam essa questão do limite da dedutíbilidade de 1% a 5%. E a questão, né, a necessidade de registro no Bacen, e a questão também da remessa, isso já foi resolvido através, né, de uma outra legislação, né, do novo marco cambial, mas né, revogado nesses dispositivos também, então todos os dispositivos são revogados. Aqui só tem uma questão que me chama a atenção. A medida provisória, ela fala em base de cálculo, ela fala em lucro real e base de cálculo da contribuição social. A gente teve lá em 2017 a IN 1700, que ela falava o seguinte, que você não precisava aplicar essas regras de dedutibilidade para a CSLL. Né? Depois a gente ficou um pouco, né, inseguro nisso, será mesmo? E aí saíram algumas soluções de consulta ratificando esse entendimento, que para a CSLL não precisaria observar esses limites de 1% a 5%. Nesse caso, isso também cai. Né? Apesar de não ter sido revogado expressamente, né, por enquanto, a gente tem aí esse entendimento de que a lei, né, enfim, que vai vir, né, decorrente dessa medida provisória, ela vai sim ser aplicável tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social. E agora a gente fica aí esperando, né, as normas infralegais para regulamentação do assunto, a IN, alguma portaria, né, enfim, para poder aí esclarecer, clarificar aí todos esses aspectos, principalmente relacionados aos métodos de cálculo. Uma coisa interessante que é bom falar, recentemente, digo aí, nos últimos 3, 4 anos, a gente tem recebido alguns autos de infração aqui no cenário doméstico, tá? De empresas, né, brasileiras pagando royalties para outras empresas e sem observar o limite. E o que acontece? Toda a base desses autos de infração vai ser revogada. São essas leis aí que estão na tela. Então, a gente consegue resolver também esse problema. A gente tem aqui com a gente mais ou menos uns 10 autos de infração que a gente defende nesse sentido, né, de que essas normas de dedutibilidade não se aplicam só para as remessas ao exterior,
e sim para as operações domésticas também. Então, a gente tem autos de infração que a Receita glosa 100% e tem autos de infração que a Receita ela limita aí de 1 a 5% a depender da natureza da transação. Então, nesse caso, a gente também vai deixar de ter esse problema. Para os autos de infração que já foram lavrados, para as ações que já estão em curso, a gente pode até tentar alguma coisa, mas é fato que, se forem revogados mesmo, daqui para frente, a gente também acaba com esse problema dentro do cenário doméstico. Então, vamos lá. A medida provisória, qual que é a base, né, dela? Ela se, juntamente, né, aí com o CDE, que acho que é o princípio mais valioso, a essência do preço de transferência, é a adoção do princípio arm's length. Né, o que significa? Inclusive para os intangíveis. Né, o que significa? Você tem que negociar com a sua parte relacionada os mesmos termos e condições que você relacionaria, que você faria uma operação com um terceiro completamente, né, não vinculado. Então, essa é a base, né? Essa é a essência da regra do preço de transferência. Um ponto também muito importante que a gente viu aqui na medida provisória é que eles ampliaram, o legislador ele ampliou o conceito de partes relacionadas. Por quê? Ele pede, além daquelas empresas coligadas, controladas, né, de todas aquelas empresas que já vinham há muito tempo previstas na lei 9430, de muito tempo, e outros normativos, eles acabaram eles acabaram considerando também como parte relacionada as entidades que são incluídas nas demonstrações financeiras. Essa consolidação das demonstrações financeiras, elas estão no artigo 243 da Lei das SAs. Né? Então, o que ele fala? Ele fala o seguinte, que você também tem que considerar uma empresa como a sua controlada, uma empresa direta ou indireta, que te assegura a preponderância nas deliberações sociais e também no poder de poder eleger a maioria dos administradores. Então, assim, também não é só uma parte coligada, uma parte controlada, você também tem que observar esse princípio. Eu não sei se isso vai passar, né, Márcio, ou se, enfim, na conversão de lei, essa extensão aí que foi feita, se isso vai ser retirado da lei, vamos ver aí como é que isso vai ficar. Mas, enfim, isso não inventaram isso, né? Isso vem do artigo da lei das SAs, ainda que a empresa não seja uma SA, ela precisaria observar isso, tá? E aí vem os métodos de cálculo, alguns já existiam, mas não nesses termos, a gente tinha algumas bases fixas, né, que não temos mais. Acho que esse foi um grande ponto aí que a OCDE levantou, né, do Brasil ter margens fixas, já aplica 15%, aplica 10%, não temos mais, né, essas margens. E aí foram introduzidos aí esses métodos de cálculo que servem para bens, serviços e agora também para os intangíveis. Agora eu vou passar a palavra aí para o Márcio para ele poder explicar um pouquinho, depois eu volto aqui a falar. Obrigado, Ju, obrigado pela apresentação e, sobretudo, pelo convite que tanto você quanto a Cândida gentilmente fizeram e também agradeço também aqui a diretoria da ABPI. O tema realmente demanda uma atenção muito forte por parte do contribuinte aqui no Brasil. A gente já vem discutindo isso há muito tempo. Essa mudança ela era muito aguardada por todos e assim, chegou a hora da gente colocar isso para rodar. Naturalmente, a gente vai ter algumas dificuldades, mas a mensagem que eu tenho procurado passar para os clientes, para os contribuintes, vai ser assim mesmo. Né? Por quê? É a primeira vez que o Brasil adota um modelo diferente do que a gente vinha adotando. Né? Não diferente, no sentido de a gente está adotando um modelo completamente diferente daquilo que a gente adotava. Todos os outros países que migraram para o modelo OCDE, eles de alguma maneira já adotavam algo relativamente próximo ou simplesmente adotavam nada. Então não houve para esses países uma mudança de paradigma, né, como está acontecendo agora no Brasil. Então isso vai exigir, em certa medida, um esforço muito grande, né, dos contribuintes e principalmente da autoridade fazendária. E por que principalmente da autoridade fazendária? Porque os contribuintes, de uma maneira ou de outra, por serem multinacionais, eles já conhecem, já têm algum tipo de conhecimento, algum conhecimento instrumental das regras de preço de transferência dentro do contexto da OCDE. De uma forma ou de outra, eles já estão familiarizados com isso.
Em algum momento, uma multinacional, seja uma multinacional brasileira, seja uma multinacional estrangeira, ela já preparou a sua documentação de preço de transferência no exterior, sendo requerida por alguma outra jurisdição. Então, não é algo novo. Mas, para o fisco, é algo muito novo. E aqui tem um primeiro ponto de atenção em relação a essas regras, que eu digo sempre isso quando eu falo sobre o assunto, que é a mudança de mentalidade. As novas regras de preço de transferência, elas vão depender muito de julgamento. Atualmente, as regras em vigor, como a Ju colocou, elas estão parametrizadas com base em critérios previamente definidos, bem positivados na norma. Existem dificuldades de interpretação, existe litígio, existe controvérsia. Controvérsia a gente não tem no Brasil, na verdade. Né? Existe litígio em relação a isso? Sim, existe. A gente tem aí na esfera administrativa diversas discussões sobre a matéria, algumas poucas já chegaram na esfera judicial, existe. Mas essas discussões, elas decorrem preponderantemente de falhas na própria legislação. O principal litígio que a gente tem em preço de transferência hoje é uma discussão, eu diria até rocambolesca, em relação ao preço de revenda, o PRLN versus lei. Não vou entrar aqui nos detalhes técnicos, mas é algo, assim, de maneira bem resumida, é algo que a lei está tecnicamente errada, né? Está errada a lei, mas está na lei, ponto. Né? O contribuinte seguiu aquilo que está previsto na lei, a autoridade fazendária teve uma interpretação diversa, né, que foi manifestada através de uma instrução normativa, e a gente acabou tendo um confronto. As decisões que já nós temos hoje na esfera judicial são decisões favoráveis ao contribuinte, porque vem prevalecendo o princípio da legalidade. Né? O contribuinte não tem a responsabilidade se o ente legislador, de alguma maneira, desenhou uma norma equivocada. Mas é o tipo de discussão que a gente tem hoje. É muito mais associado à interpretação, né, do que está ali na norma. Quando a gente migra para o modelo OCDE, a gente tem uma mudança de paradigma. A gente tem verdadeiramente um ponto de inflexão nessa discussão. E qual é esse ponto de inflexão? É a introdução da variável julgamento. Né? Vocês devem lembrar, né, lá em 2008, quando a Receita Federal, houve a mudança, não foi a Receita Federal, na verdade, quando houve a mudança do nosso padrão contábil, foi introduzido aqui o IFRS, houve uma preocupação muito grande, porque o IFRS ele também depende de julgamento, para se fazer algumas avaliações contábeis. O que a Receita Federal fez rapidamente? No momento seguinte, eles criaram o RTT. Por quê? O regime de transição, né, que na verdade não foi um regime temporário de transição, ele ficou aí durante muito tempo, né, para voltar para a zona de conforto, para fazer a apuração dos tributos de acordo com a regra tributária. Quando a gente está agora falando de preço de transferência, isso não vai acontecer. A gente está falando da introdução do julgamento dentro do contexto de uma norma tributária. É algo diferente. Não vai existir mais zona de conforto, tanto para o contribuinte quanto para a autoridade fazendária. A discussão, no âmbito da OCDE, ela passa por julgamento em várias camadas. E aí eu faço gancho aqui porque a gente tem os métodos, um pouquinho de cada um deles, e do ponto de vista prático, como é que eles funcionam. Tá? O primeiro método é o método dos preços independentes comparáveis. Né? O que esse método traz? É o clássico comparação de preços. Você tem uma transação com parte relacionada, tem uma operação com terceiro. Se essas duas operações têm por base o mesmo bem, serviço ou direito, se essa transação ela tem condições comerciais, condições negociais idênticas ou similares, eu posso fazer a comparação. Se elas são similares, posso fazer alguns ajustes e faço a comparação também do mesmo jeito. Nós temos um método como esse. Fazendo um adendo aqui, a gente tem dentro dos intangíveis algumas bases de dados, né? Em que você tem aí quantos seriam os royalties de franquia de um determinado setor, quanto seria os royalties que você paga para um determinado nicho de tecnologia, para um determinado, para uma determinada assistência técnica. A gente tem algumas bases de dados, tanto no Brasil quanto no exterior, algumas pagas, outras não, que publicam anualmente essa base fixa aí de royalties, né? Como é que eles conseguem isso? Eles pegam das empresas que são obrigadas a listar essas informações em bolsas de valores, no exterior, né, na maioria das vezes, ou que fazem alguma transação, uma compra e venda, que precisam informar a CVM americana, ou enfim, em outro país, desse tipo de transação, e acabam gerando aí essa base de dados, né? Exatamente. E essas bases são as mesmas bases que nós vamos utilizar para fins de apuração dos preços de transferência, quando a gente está falando de royalties. E aqui vem um ponto importante da nossa legislação, porque a medida provisória ela prevê que o método PIC ele é o método preferível em uma avaliação de preço de transferência aqui no Brasil. E qual a repercussão que isso tem? A repercussão é o contribuinte ele vai ter que demonstrar para a autoridade fazendária que se ele escolheu o PIC, ele vai ter que aplicar, vai ter que fazer a comparação, buscar as informações em uma base de dados. Mas a novidade é que se ele não conseguiu aplicar o PIC, por alguma razão, ele vai ter que justificar do porquê que ele não está conseguindo aplicar o PIC.
Por que não tem uma... por exemplo, fiz a minha busca na base comparável e não encontrei um contrato equivalente ao meu. Né? Ou então, o tipo de transação que eu estou realizando ela tem um caráter único, um caráter singular, que não me permite fazer a comparação de preços. Então, nessa hipótese, a gente acaba descendo para onde? Para o nível seguinte. A gente vai descer para a aplicação dos demais métodos. E aí, a gente tem algumas dificuldades de ordem prática para a aplicação de alguns deles. A gente pode falar aqui rapidamente, até com base no próprio conceito. Ninguém aqui precisa ser especialista em preço de transferência para entender o que eu vou falar. Mas quando a gente está falando em preço de revenda, o que é uma revenda? Você comprou alguma coisa, você revendeu aquela coisa. Comprei uma mercadoria, por exemplo, revendi aquela mercadoria. Quando a gente fala de serviços e direitos, é mais difícil você ter compra e revenda. Né? Ninguém compra um serviço, revende o serviço, você presta o serviço. Né? É uma obrigação de fazer. Você faz algo e aquilo não se transmite, dificilmente se transmite para um terceiro. Né? Então, pelo menos, do ponto de vista prático, isso é mais difícil. Para direitos, a gente tem algo equivalente. É muito raro, pode acontecer, mas é muito raro, você compra um direito e no momento seguinte você repassa esse direito. A gente tem algumas situações, no caso de leasing, né? Quando tem pass-through company para embarcação, pode até acontecer, mas acabam sendo as exceções. Tá? Então, esse método, na prática, ele provavelmente vai ser muito pouco utilizado para se avaliar operações envolvendo intangíveis. Tá? Então, esse é um ponto importante. E até mesmo operações de royalty, você não compra e recobre o royalty, dificilmente isso acontece. Pode até acontecer. Talvez vocês tenham alguma experiência em algum caso aí esquisito, mas não é usual, pelo menos não me parece usual. Né? A mesma coisa acontece no método de custo. Sim, você não vai mensurar royalty com base em custo. Não tem custo de produção para o royalty. Né? O royalty está muito mais relacionado à capacidade que um determinado intangível tem de gerar valor. Para a constituição daquele intangível, você pode ter investido um caminhão de dinheiro e ele não deu retorno. O mercado não reconheceu aquele ativo como algo razoável. Como pode existir alguns tipos de ativo que você não faz força nenhuma e o mercado reconhece aquela marca, por exemplo, maravilhosamente bem, você consegue cobrar royalties e um valor significativo sobre aquela marca. Então, não existe uma conexão entre o valor de custo, o custo de produção, né, e o valor desse intangível, o valor associado ao pagamento de royalties. Então, na prática, esses dois métodos vão acabar sendo pouco utilizados. A gente pode, eventualmente, em algumas situações, usar o método líquido da transação. Tá? É possível se utilizar em algumas situações, mas também a gente tem algumas restrições para se aplicar isso, para a gente ter que fazer o quê? Avaliação daquela base de royalty, eventualmente calcular um retorno sobre aquele ativo intangível. Dá para aplicar? Dá para aplicar, teoricamente é possível, mas normalmente a gente acaba sempre ficando ali no primeiro método. E o método de divisão de lucros. Tá? Também é possível se aplicar para intangíveis, é muito aplicado, inclusive, mas a gente acaba tendo algumas dificuldades de ordem prática para a aplicação desse método quando a gente está falando de intangíveis. A novidade que a legislação trouxe, isso é muito importante, é que ela permite que o contribuinte se valha de um método diferente desses todos. É mais ou menos o seguinte, não é que o contribuinte vai criar um método para ele utilizar, não. Ele vai ter que beber na teoria econômica, ele vai ter que beber na teoria de negócios, na teoria de valores, de avaliação e valoração de intangíveis. Tá? Então, ele pode, por exemplo, buscar um critério de valuation para avaliar quanto vale um determinado ativo intangível. Isso é algo factível e está previsto não somente na norma brasileira, mas também isso é trazido pelos guidelines da OCDE. Nesse aspecto, o governo foi muito feliz, porque existem alguns países que não introduzem, que não adotam essa possibilidade da aplicação de outro método. O Brasil optou por esse caminho. Então, aqui a gente tem o seguinte, a gente tem uma situação curiosa, porque é bem provável que os intangíveis de difícil valoração, eles acabem caindo nesse outros métodos, para que você possa fazer a avaliação de quanto que vale esse intangível. E os outros intangíveis, talvez a gente consiga aplicar, por exemplo, no caso de royalties, através das bases de dados, como a Ju bem colocou, a gente mata o ponto por ali. Ou pode ser que esse intangível, esse royalties, a gente consiga fazer uma avaliação a partir dos outros métodos, o que é mais difícil e menos provável que aconteça, mas ainda assim, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista teórico, a gente acaba tendo algumas possibilidades. Tá? E esse aspecto que você comentou, Márcio, é super importante, da possibilidade, eventualmente, de outros métodos e de avaliação, especialmente, às vezes, para um contrato de licença de patente. Né? Por exemplo, o PIC. Você não tem, muitas vezes, tecnologia equivalente. Aquilo é único no mundo. Então, qual é o equivalente? A própria essência da patente, né? É ser única. Eu acho importante falar que quando o legislador ele permite que você utilize outros métodos, ele também ele impõe aí uma obrigação de que você tem que provar, né, as bases que você utilizou e como é que você chegou nesse valor, né, que você está imputando aí para esse determinado intangível.
E nesses casos são exigidos, por exemplo, os laudos independentes de avaliação do intangível, algo assim? Exatamente. A gente acaba recorrendo, isso faz parte digamos assim, da doutrina internacional de preço de transferência, da literatura, você buscar critérios técnicos para fazer essa avaliação. Então, vamos imaginar, você pode perfeitamente contratar um especialista para fazer a avaliação daquele intangível. Esse valor vai ser utilizado. Isso é muito utilizado até mesmo na contabilidade. Muitas vezes você está adquirindo um intangível, né, de um terceiro, você está pagando por ele, então você tem que saber o que é o valor do intangível, o que é o valor do goodwill, né, para você pegar e fazer a contabilização adequada. Então, isso é muito importante e esse tipo de laudo vai poder e deverá ser utilizado para essa avaliação. Mas é importante reenfatizar o ponto que a Ju trouxe. Tem que descrever de maneira muito clara a metodologia, ela tem que estar muito bem fundamentada na teoria econômica, muito bem fundamentada em critérios usuais de negócio. Frequentemente, a gente acaba lidando com laudos, né? Além de fazer preço de transferência aqui na UI, a gente também é uma empresa de auditoria. Então, frequentemente, a gente pega laudos, né, quando a gente vai auditar alguns clientes, que a gente vê que aqueles laudos, enfim, tem ali algum tipo de carência técnica, né, e que normalmente a gente desafia, né, para que aquilo ali tenha realmente um lastro. Tá? Isso é muito utilizado quando a gente vai fazer a avaliação ao valor justo, né, para fins contábeis. Então, um outro ponto também que eu gostaria aqui de enfatizar, né, e aí fazer um marco do que eu comecei falando, é a questão do julgamento. Tá? Isso vai ser muito importante daqui para frente. E o risco que existe, não diria um risco, mas é algo com o qual a gente vai começar a lidar com mais tranquilidade, mais do que a gente tem hoje. A avaliação de preço de transferência, ela vai passar por várias camadas de julgamento. Desde o momento que eu seleciono, a gente vai ter que fazer uma avaliação de riscos, funções e ativos. Isso é muito importante aqui, sobretudo quando a gente está falando de intangíveis. Um dos elementos importantes quando a gente faz a avaliação de intangíveis é entender as circunstâncias econômicas daquela transação. Ou seja, como que aquela operação foi efetivamente delineada, tanto do ponto de vista factual quanto do ponto de vista contratual. Então, um bom desenho dos termos contratuais para a cessão para a cessão de um intangível ou para a transmissão, compra e venda de um intangível serão fundamentais. Redação de contrato vai ser muito importante. E por que eu estou dizendo isso? Porque a autoridade fazendária, usualmente, na avaliação de preço de transferência, ela parte dos contratos para fazer a compreensão da transação. Né? E depois ela vai para um segundo momento, ela vai verificar se aqueles elementos que estão previstos contratualmente, eles se coadunam com aquilo que foi efetivamente praticado, com a realidade. Então, o desenho do contrato vai ser muito importante nesse contexto. Muito bem, a avaliação do contrato ela acaba entrando dentro do contexto daquilo que a gente chama de avaliação de riscos, funções e ativos. Tá? E aqui entra um outro elemento muito importante. Por quê? A divisão do lucro, né? Vamos imaginar um caso clássico de operação intercompany, em que eu tenha duas entidades, uma no Brasil e outra no exterior. Vamos assumir aqui que o Brasil já esteja adotando o modelo da OCDE. Tá bom? Muito bem. Quando eu vou fazer a divisão da riqueza gerada por essa transação, o nosso senso comum, né, o princípio da razoabilidade, vamos colocar assim, nos leva a perceber que a parte da transação que assume mais riscos, que exerce mais funções e que possui mais ativos, teoricamente, ela tem direito a abocanhar uma parcela maior desse lucro. Tá? Então, é muito importante, no momento em que fosse fazer a avaliação de royalty, tomar cuidado. Por quê? Se eu coloco, vamos imaginar que eu pegue um contrato de royalty e coloque numa determinada jurisdição. Eu só tenho um contrato. Né? Naquela jurisdição eu não faço mais nada. Eu não desenvolvi aquele intangível naquela jurisdição, eu não promovo o aperfeiçoamento daquele intangível naquela jurisdição, eu não faço a proteção daquele intangível naquela jurisdição. Tá? Enfim, eu não estou exercendo nada além de explorar financeiramente. O que acontece? No momento que eu fizer a avaliação de riscos, funções e ativos, né? E aquilo que a gente define como função DEMP também, isso vai aparecer. Né? Qual vai ser a consequência? Que aquela jurisdição, automaticamente, por ela exercer poucas funções, por ela ter ali ela não ter ali, ela não assumir muitos riscos assumidos daquele intangível, né? Ela eventualmente não tiver os ativos necessários, caso isso aconteça, para a manutenção daquele intangível, naturalmente ela terá direito a uma participação muito baixa nos royalties. Tá? Porque vai ser desproporcional. Eu não posso, por exemplo, cobrar um royalty, essa jurisdição, cobrar um royalty de 10%, só porque o contrato lá está. Né? A OCDE, ela trouxe aquilo que a gente define como função DEMP, que é exatamente isso que eu acabei de escrever para vocês. Então, vai ser muito importante fazer essa avaliação de riscos e funções e ativos para justamente tentar identificar, né, qual das partes envolvidas na transação está exercendo o maior risco, está exercendo o maior número de funções. A Ju trouxe aqui, né, o que significa a função DEP. É aquela entidade que é responsável por desenvolver. Né? Então, aquele cara que desenvolveu,
Em teoria, vamos pensar um caso de vamos lá, celular, né? Tem lá o Vale do Silício. Alguém foi lá e desenvolveu um intangível associado a esse celular, está sendo desenvolvido lá. Todo esforço de aperfeiçoamento dessa tecnologia é feito lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, né? Todo esforço, todos os elementos que garantem a manutenção daquele intangível, proteção intelectual, contratual, patente, está lá nos Estados Unidos, né? A proteção, né, que eu acabei de falar também. Aí você pega somente a exploração, coloca contratualmente, pega esse intangível e coloca lá na Irlanda, porque tem uma alíquota de imposto de renda menor, tem algum tipo de benefício. É lógico que o fisco americano vai gritar com isso, né? Fala, pô, tu desenvolveu, tu fez tudo aqui, você coloca contratualmente lá? É claro que não, né? E o fisco brasileiro vai seguir na mesma direção. Por isso que vai ser muito importante analisar esses 5 elementos no momento que os contratos de royalties de intangíveis, né? Porque o royalties é só uma parte da discussão sobre intangível, né? É a remuneração pelo intangível, mas eu posso também fazer essa transferência de intangível. Eu posso pegar meu intangível e transferir dos Estados Unidos, por exemplo, para a Irlanda? Pode, mas você vai ter que fazer isso por um valor justo, para que aquela entidade, né, tenha condições de explorar, eventualmente, por um valor maior. E, a partir daí, ela também passa a desenvolver, explorar, manter, proteger, explorar. Desenvolver, né, aperfeiçoar, manter, proteger e explorar esse intangível. Isso vai ser muito importante daqui para frente. Agora, nota o seguinte... Esse ponto, Márcio, desculpa te interromper, mas aí é até uma dúvida pessoal que eu tenho. É muito comum em contratos da área de transferência de tecnologia que você, eventualmente, tenha até um desenvolvimento numa subsidiária aqui no Brasil, que aconteça aqui em território brasileiro, esse desenvolvimento, para tropicalizar um produto, uma peça, um componente, qualquer coisa desse gênero, e, às vezes, até surgem coisas que são relevantes, tá? Mas a titularidade desse invento novo, seja uma patente ou seja tecnologia não patenteada, muitas vezes acaba ficando com a matriz lá fora. Isso seria um problema ou a preocupação do fisco vai ser única e exclusivamente em perceber que a cessão dessa patente ou desse invento ou desse desenvolvimento da subsidiária aqui no Brasil para a empresa lá de fora vai estar sendo feita por um valor justo, né, aplicados aí os preços de transferência, e depois essa subsidiária no Brasil pagaria royalties para o exterior. Isso seria uma operação possível, mas eu imagino que dentro desse ambiente a gente vai ter que ter uma série de cuidados a mais, né, do que aconteceria hoje. Sem dúvida, Cândida. E aqui eu posso colocar até uma pimenta a mais nessa discussão. A gente está falando sempre de uma relação bidimensional, ou seja, 2 jurisdições. Eu posso ter isso de uma maneira muito mais complexa. Eu posso ter um país desenvolvendo, eu posso ter outro país atuando, posso ter outro país mantendo, outro protegendo, outro explorando. Então, na avaliação de preço de transferência, eu vou ter que justamente o quê? Fazer essa avaliação multidimensional, e aí que vem o julgamento, aí que está a parte sensível da discussão. Aonde que você atribui a maior parcela do valor? Tá? Ou seja, quem tem direito ao maior quinhão dessa riqueza? Tá? Aqui tem uma crítica que é feita não por mim, mas pelo próprio guideline da ONU, e alguns países já vêm trabalhando nessa direção. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Quer fechar? Tem alguém vazando áudio. Tem uma preocupação até bem interessante do ponto de vista da própria ONU e de alguns países em desenvolvimento, alguns BRICS, vamos colocar dessa maneira. Qual é o ponto aqui? Nessa equação que a gente está colocando aqui de 5 variáveis, está faltando um elemento importantíssimo nessa discussão, que é o quê? Que é o mercado consumidor. Eu posso ter um intangível, esse intangível pode ser maravilhoso, só que ele só vai gerar riqueza para aquela empresa, para aquela corporação, se houver alguém disposto a comprar. Então, países como a China já colocam na equação o seguinte: olha, Estados Unidos, tudo bem, eu entendo que você desenvolveu esse ativo intangível aí, eu entendo que você mantém essas 5 funções DEMP aí por hipótese, tá bom? Mas você não geraria um centavo se não fosse no mercado consumidor. Então, na hora que a gente for dividir aqui o lucro para fins de preço de transferência, eu vou dar um peso muito forte para esse mercado consumidor e você vai alocar uma parte do lucro aqui também, uma parte significativa do lucro, porque você não venderia um único telefone se não fosse no mercado de 1 bilhão de pessoas, né? Então, obviamente, a OCDE foge bastante dessa discussão, por razões óbvias, né? A OCDE, ela, enfim, é um órgão que nasceu, né? Tem o seu berço na Europa e de países ricos. Agora que a gente está conseguindo ali entrar, né? O Chile entrou, o México entrou, Costa Rica está no processo, a Colômbia também já entrou e o Brasil está se entrando. Mas a OCDE ela vai ter que mudar, inclusive, para abrigar países como o Brasil. Isso é um fato. Né? Não basta o país mudar para entrar na OCDE. Um país da dimensão do Brasil, a OCDE vai ter que mudar para abarcar um país como o Brasil. E não é por acaso que nenhum BRIC está na OCDE, não é coincidência. A China está fora, a Índia está fora, o Brasil também está fora, a África do Sul está fora. A Rússia
é um caso à parte, acho que a Rússia não passa nem mais na porta da OCDE agora, depois do que eles arrumaram lá, né? Mas isso é um ponto importante, tá? E dentro do contexto da OCDE, a gente já vem tendo essa discussão, inclusive já tem um projeto, talvez vocês estejam familiarizados, que é o do Pilar One, né? O Pilar One traz justamente uma discussão séria sobre uma redistribuição do lucro gerado nesse tipo de transação, né? Isso vale não somente para a royalty, bom, indiretamente acaba sendo royalty intangível, porque é o quê? Que são as plataformas digitais. Qual o principal intangível de uma plataforma digital? Exatamente o mercado consumidor, né? Então, existem plataformas digitais, já está nenhuma novidade aqui para a gente, que atuam livremente no Brasil, né? Exploram o nosso mercado consumidor e deixam praticamente nada de lucro aqui. Então, o conceito ele passa a ser muito mais como de mineração, né? O que é mineração? Você vai lá tirar o ferro, tirar o cobre, o ouro, né? E leva. Aqui, o raciocínio é muito parecido. Você está fazendo um data mining. Então, aquela jurisdição ela tem que ser remunerada também por conta daquele intangível que ela está fornecendo para a geração de riqueza por aquela plataforma social. E quando a gente está no âmbito do intangível, é muito fácil você mandar informação, né? Sem você dúvida. Pode pegar tudo, colocar no e-mail, mandou, ninguém pagou nada, ninguém recebeu nada, né? Eu acho que... Oi, desculpa. Diga, Ju. Não, acho que quando se trata de intangível, de algumas informações de database, até lista de clientes, é muito fácil, né? Você manda numa apresentação, você manda no e-mail e ninguém fica com dinheiro, ninguém paga, ninguém recebe nada e é tudo feito. E em relação a essa questão da alocação de lucros, a gente teve aqueles casos bem famosos, né, da Irlanda, que tributavam uma alíquota muito pequena, enfim, algumas grandes empresas acabavam deixando, né, lá os resultados, eles eram tributados a uma alíquota ínfima, quando, na verdade, as atividades elas eram realizadas em todos os países, menos na Irlanda. Então, acho que isso também, né, deu origem a esse pilar 1 aí, que a gente fala da OCDE, com essa questão de alocação dos lucros, onde, na verdade, você obtém, né, o próprio lucro e não onde a empresa está sediada, por exemplo. Isso aí. E se eu tivesse que passar uma mensagem aqui para as empresas, para quem lida com a matéria, para quem milita no tema, e eu tenho falado isso para todos os meus clientes, faça um diagnóstico. Assim, tem muito intangível que está abaixo da linha d'água que você nem sonha que possui, né? Vou dar aqui um exemplo para vocês de operação que envolve intangíveis entre partes relacionadas e que todo mundo bate o olho e passa lotado, que é o seguinte. Vamos imaginar que no primeiro momento, já vou te dar a palavra, Gabriel, só vou fechar aqui o exemplo, tá bom? Vamos imaginar que aqui no Brasil eu tenha uma empresa que esteja no mercado há mais de 20 anos. E essa empresa, aqui no Brasil, ela faz a venda de equipamentos e também a manutenção de equipamentos. Ela produz, manufatura esses equipamentos aqui no Brasil e vende no mercado consumidor esses equipamentos. E também, essa mesma empresa, ela presta serviço de manutenção desses equipamentos. Bom, não há que se fala em preço de transferência, eu estou falando de uma operação local, ninguém tem dúvida quanto a isso. Um belo dia, a gente tem aquilo que a gente define como uma reestruturação de negócios. E aí, o que eu faço? Eu pego uma função importante da minha atividade produtiva do grupo e transfiro do Brasil para o exterior. Eu faço aquilo que a gente define de reorganização de negócio ou reestruturação de negócio. Eu percebo que numa outra jurisdição, eu tenho uma outra fábrica do mesmo grupo com capacidade ociosa e tiro a atividade de manufatura do Brasil e transfiro para o exterior, tá? Então, o exterior vai começar agora, vai continuar, vai se valer daquela capacidade ociosa numa determinada planta, vai produzir as máquinas que serão exportadas diretamente para os clientes, sem passar pela entidade brasileira. Quando a gente bate o olho numa operação como essa, qual é o nosso primeiro reflexo? Poxa, Márcio, não teve preço de transferência, porque as máquinas elas são transacionadas entre duas partes não relacionadas, né? É a minha unidade no exterior vendendo para os meus clientes no Brasil. Não há que se falar em preço de transferência. Isso não é verdade. Por quê? Tem várias questões aqui. Primeiro, você transferiu uma função importante, manufatura, daqui do Brasil para o exterior. Qual é a repercussão disso? Tudo bem, aquela entidade passou a produzir e vender para o Brasil. Pergunto a vocês, se não existisse essa entidade brasileira, aquela empresa que está vendendo aquelas máquinas, ela teria a mesma penetração no mercado brasileiro? Claro que não. Ela teve acesso a um mapa de como funciona o mercado, lista de clientes e tudo mais. Esses intangíveis que foram transferidos, certamente, em condições empresariais, foram transferidos para o exterior, eles tiveram alguma remuneração? Não tiveram. Deveriam ter. Tá? Porque foi uma operação entre partes relacionadas. Então, esse é um exemplo de transação que envolve intangíveis e que está abaixo da linha d'água.
e que a gente precisa fazer um diagnóstico de como entrega isso, tá? Gabriel, antes do segundo exemplo, eu vou te passar a palavra para você. Não estou querendo aqui desarrumar a ordem de exposição, Márcio, está super importante. É só porque eu queria, já que vocês falaram de Irlanda, introduzir aqui um complicômetro, uma dúvida, que a medida provisória ela também muda aquele critério, né, de paraíso fiscal, que antes era de país que tributava a renda menos em alíquota máxima, né, inferior a 20%, e agora a alíquota máxima inferior a 17%. Não sei de onde saiu esse 17%, né, porque parece o próximo slide. Parece que a baliza da OCDE seria 15%, né? Então, a gente ainda deu aqui uma colher de chá, ainda fez uma regra intermediária, né? E aí queria saber se isso, então, vai afetar também as nossas remessas de valor, né? Porque antes era 15 mais 10 ou 25 mais 10, dependendo se a remessa fosse para paraíso fiscal ou não. E agora o critério vai mudar também, né? Mas aí, então, vamos aguardar a ordem para... E agora fica indedutível. Isso é um dos pontos que possivelmente, muito provavelmente, eu acredito que receba pedido de emenda, tá? Para na conversão em lei já vir modificado. Isso está sendo até discutido no âmbito da ICC. Dos regimes Mandei uma opinião privilegiados, semana passada sobre isso, porque realmente, para quem está em país que tributa renda com tributação favorecida, ou seja, os paraísos fiscais, que antigamente pagavam um IR de 25%, né, até dezembro, agora simplesmente não vai ser dedutível, e não só para os paraísos fiscais, né, para tributação favorecida, mas também para os países que têm tributação privilegiada. Mas, enfim, vou deixar com a Ju e o Márcio para abordarem esse tema. Mas vai ter um impacto grande para as remessas de royalties para esses países, sem sombra de dúvida, se esse texto não mudar. Márcio, você quer terminar o exemplo? Depois eu passo para esse slide. O que você acha? Eu só bem rapidinho, outro exemplo só para ilustrar um pouco do que a Cândida falou, de que você pode pegar uma transação intangível hipercomplexa, anexar no e-mail, né, assim, de maneira bem caricata, e matar. Assim, eu estava discutindo aqui uma transação com uma empresa do setor de petróleo, e a empresa queria fazer a coisa certa. Ela é uma empresa que já está no Brasil há muitos anos, e ela acumulou uma experiência muito grande com operações de comissionamento e descomissionamento de plataformas. E ela gerou um intangível de décadas em relação a isso. Então, ela queria pegar esse intangível e transferir para o exterior, construir uma empresa no exterior para explorar esse intangível e vender esse intangível para terceiros, né? E ela me procurou, né, para justamente fazer a avaliação desse intangível e fazer essa remessa, fazer a transferência de maneira correta para o exterior. Né? E aí eu até brinquei, né? Poxa, se você fosse outro, você sabe isso no e-mail, né? E mandava embora. E assim, não tem. A verdade é que o fisco não tem como saber. Assim, o fisco, a única forma que o fisco teria como saber isso seria através dos acordos para troca de informação. Né? Ou, eventualmente, você pegar a contabilidade de outra empresa, da empresa lá fora, perceber que aquela outra empresa que foi constituída está explorando um intangível com um valor muito baixo, e daí você procurar fazer o tracking de onde que veio aquele intangível. Seria o caminho, mas é muito difícil. Até, Márcio, que a gente viu muito no âmbito da OCDE também, é a questão de uma declaração, em que o próprio contribuinte declara que ele não está fazendo transações com intangíveis, né? Então, e ele pode ser apenado caso seja descoberto que ele fez, sim, transações, que ele pegou várias informações, botou numa apresentação de PowerPoint e mandou. Então, o próprio responsável pela empresa, né, precisa declarar que ele não está mandando dados, né, sem, enfim, os efetivos de pagamento, que realmente é muito difícil de fiscalizar e de ser descoberto. Inclusive, um parênteses aqui rápido, João, antes de você avançar. O próprio Masterfile vai trazer, você tem que colocar essas informações no Masterfile, teoricamente. Tem que dizer ali no Masterfile que é um documento, uma obrigação que vai acabar vindo, né, para o Brasil. É um mapa, você explica para o fisco como que a sua cadeia de valor funciona e como você gera valor dentro de um grupo econômico. E aí, é interessante que o Masterfile, ele não está, as informações do Masterfile, elas não ficam circunscritas ao ambiente nacional. Então, se eu tenho uma multinacional brasileira, eu tenho que contar como funciona a minha geração de valor em todas as jurisdições, né? Como que minha cadeia de valor está funcionando, está estruturada em todas as jurisdições. Tem um conjunto enorme de perguntas. Principais fornecedores, clientes, fontes de funding. Você vai ter que colocar ali onde estão seus intangíveis, quais são os localizados, qual a natureza deles, como é que é a sua política de preço de transferência, um monte de informação você coloca ali.
E se você tem uma situação com intangível, você não coloca no master file, inclusive tem a questão das penalidades da MP, que são bem pesadas, né? E a Receita Federal ela não está fazendo isso por acaso. Tem sim uma discussão em paralelo. Essas multas elas são realmente desproporcionais em alguns casos. Talvez a Receita Federal tenha que modular melhor, mas é possível compreender do porquê que eles colocaram multas tão altas, muito embora elas sejam desproporcionais. Exatamente, se der tempo, eu acho que é o último tópico ali a gente coloca de assuntos importantes nessas penalidades excessivas, né, que a Receita Federal, enfim, que o legislador aí colocou nessa medida provisória. Agora vamos falar até do que o Gabriel tinha perguntado. O que acontece? Tem uma previsão lá no finalzinho do MP que ela fala que são indedutíveis, não são dedutíveis, tanto na determinação do lucro real quanto da base de cálculo da CSLL, os royalties e as remunerações, né, a título de assistência técnica, científica, administrativas para paraísos fiscais, né, que essas são as dependências com tributação favorecida, e para os regimes, né, com tributação privilegiada, né? São coisas distintas. Paraíso fiscal, o país ele é considerado um paraíso fiscal, né? Por quê? De acordo com a legislação que a gente tem, ou porque ele tributa a renda, não tributa a renda, ou tributa a renda a uma alíquota abaixo de 17%, a lei era de 20%. Nesse meio do caminho, veio uma instituição normativa e diminuiu. Então, ou seja, ele precisa tributar pelo menos, né, a 17%. Por isso, a sua dúvida, Gabriel, então, na verdade, para ele ser considerado um paraíso fiscal, né, ele não tributa renda ou tributa a um valor menor de 17%, ou então ele não fornece as informações dos beneficiários finais, dos rendimentos e da composição societária das empresas, né? Isso seriam os paraísos fiscais, né, as dependências com tributação favorecida, que está previsto no artigo 27 da Lei 9430, lá de 96. E a gente tem aí os regimes fiscais privilegiados. Todos eles, tanto os paraísos fiscais quanto os regimes privilegiados, são todos elencados numa instituição normativa, tá? E dos regimes fiscais privilegiados, quando saiu, é engraçado, porque eles colocaram umas empresas, uns tipos societários que nem existem mais. Tem uma empresa que eles colocaram no Uruguai que não existe mais, não é mais usado, não é mais permitido. Então, precisa, acho que até na Espanha também tem um regime fiscal lá que não existe mais, que ninguém usa, que já foi proibido pela própria Espanha. Mas a questão é essa, você não pode deduzir. O que a gente sabe, como a Cândida falou, isso gerou um grande movimento aí em alguns setores industriais aqui no Brasil, e já fizeram os pleitos, né, para poder retirar essa parte em relação não aos países com tributação favorecida, não em relação aos países com os paraísos fiscais, mas sim com aqueles com regime fiscal privilegiado, né? Porque o país em si, ele não é um paraíso fiscal, mas alguns tipos societários, alguns regimes societários, eles são considerados como privilegiados justamente por ou não tributar, ou não abrir aí a composição societária, né, os beneficiários finais, ou tributar uma alíquota menor. Então, é isso que a gente tem visto aí, vamos esperar para ver a redação final, mas, de fato, quando a gente fala em paraíso fiscal, a gente já tem uma diferenciação muito grande, até de alíquota, né? E os regimes fiscais privilegiados, a gente diz que está numa gray zone, né? Que não são nem, você não tem essas alíquotas maiores, mas também você tem algumas restrições, como foi esse caso agora dessa medida provisória. E a gente tem uma lei também, que ela fala, é uma lei antilesiva, acho que é a 2249, que ela fala de outras questões, mas ela fala o seguinte, que você pode mandar, você pode deduzir, né, para fins do imposto de renda, quando você manda para regime fiscal privilegiado, desde que, então ela coloca uma condição, desde que lá nesse país, eles abram a composição societária, que você demonstre ali que tem uma efetiva tributação e que tem um efetivo valor ali que está sendo gerado naquela empresa. Então, a gente já tem algumas normas antilisivas que daria para fazer nesses mesmos moldes, daria para colocar na redação final da lei nesses mesmos moldes, você coloca uma condicionante. E agora, não sei como é que a gente está de tempo, são quase 6. Dá tempo que a gente fala rapidinho? Estou no mute aqui. Então, vamos lá. Dá tempo, sim, vamos lá. Uns aspectos importantes. Márcio, quer que eu fale? Você fala? Não, posso falar um pouquinho rapidinho? Em relação ao Safe Harbor, tá, e a margem de divergência, bad news é que eles morrem, né? Deixa eu até explicar, né? O Safe Harbor são algumas exceções
que a própria legislação concede para os contribuintes, assim, elas colocam alguns requisitos, se você se encaixar nesses requisitos, você não está sujeito aos testes de preço de transferência. Ah, você não é um exportador, você não é efetivamente um importador, você fez uma transação, uma negociação, agora X% da sua receita líquida não advém disso, então você não está sujeito aos preços de transferência. Essas são as safe harbors, né, que algumas empresas se encaixam e aí você não precisa fazer o cálculo. Isso. E o APA, ele vai ser muito útil para quando a gente fala de intangíveis, tá? Porque o que o APA ele serve? O APA é um instrumento através do qual a autoridade fazendária e o contribuinte sentam à mesa para discutir os termos de preço de uma determinada transação antes da transação ser realizada. Em geral, isso acontece para transações de difícil justamente de valoração, como os intangíveis. Então, diante de uma situação em que, poxa, eu tentei todos os métodos, não estou confortável, né? Ou apliquei o método, encontrei um valor que eventualmente me deixou desconfortável, que eu entendo que não é um valor justo, tem problema. Você pode sentar junto com a autoridade fazendária, agora, de acordo com a nova regra, e discutir um APA. Qual o ponto aqui? Aqui tem um ponto de ordem prática. A Receita Federal, ela trouxe um nome que não foi muito feliz para o instrumento do APA, na medida provisória. Ela chama o APA de consulta. Só que consulta, né? Consulta, eu pergunto, vocês respondem. É assim, né? Não é um processo de acordo. Né? O acordo, o APA, você senta na mesa, tem um processo dialético. Só que quando a gente vai ler a exposição de motivos da medida provisória, fica claro que a Receita Federal, de fato, ela está qualificando aquilo que ela definiu como consulta, como APA. Tá? Então, a gente tem esperança de que, no momento em que seja publicada a instrução normativa que venha disciplinar a matéria, isso fique melhor delineado e fique mais claro para o contribuinte. Tá? Então, mas é um instrumento positivo, aqui não há penalidade, pelo contrário, abre-se aí um flanco de discussão com a autoridade fazendária para precificação e elementos da transação antes de realizar a transação. Isso é fantástico, por quê? Diminui a insegurança jurídica, porque eu já defini quais são as condições. Eu tenho o menor custo de compliance, porque eu não preciso fazer a documentação de preço de transferência para aquela transação, afinal de contas, eu já acordei com a autoridade fazendária. Eu tenho previsibilidade, tanto de arrecadação quanto de formalização de forecast lá das empresas. É um instrumento maravilhoso. O valor que a Receita Federal está cobrando é de 80 mil para se fazer o EPA. Dependendo dos valores envolvidos, vale muito a pena, gente, seguir adiante com isso. E essa cobrança não é jabuticaba, não, tá? Isso aqui tem no mundo todo. Vários outros fichos cobram para que seja dado início ao processo de EPA, porque senão você acaba meio que banalizando ali, todo mundo vai querer entrar. Então, tem esse pedágio a ser pago pelas empresas. Fala, Ju, alguma coisa? Está no mudo. Desculpa, Zé, 80 mil. Não, eu só queria dizer que, assim, também, o que ficar decidido precisa ser seguido, né? Então, se a Receita falar é X, você precisa seguir, exatamente. Por mais que você desenvolva e apresente a documentação, enfim, o que ficar decidido tem que ser seguido. Né? Então, assim, e tem validade não sabe o que vem do outro lado, anos. mas o que vier precisa ser seguido. Ele tem validade de 3 a 4 anos, né? Mas aqui tem só uma crítica importante, isso faltou na norma primária, vamos observar para ver se vem algo na norma secundária, que é a instrução normativa. A medida provisória, ela só fala no APA unilateral, ou seja, você combinando com o fisco brasileiro. O que a OCDE recomenda é que os APAs sejam feitos no âmbito bilateral. Por quê? Você pode fazer um acordo maravilhoso com a autoridade brasileira, combinou todos os termos, o fisco brasileiro está feliz, o contribuinte brasileiro está feliz, só que tem outra parte do outro lado. Né? Pode ser que o preço que tenha sido definido nesse acordo local, ele não se alinhe com a legislação interna do outro país, ou o outro país tem uma interpretação diferente sobre aquela matéria, que é mais comum, inclusive. E aí a gente tem um problema. Então, a recomendação é, vamos fazer APAs bilaterais, já trazendo para a mesa o fisco da outra jurisdição. Dessa maneira, a gente vai ter acordos mais eficientes e mais promissores. Até para contextualizar, porque de um lado você tem um importador, mas na outra ponta você está tendo um exportador do mesmo bem, do mesmo intangível, né? Então, a legislação dos países precisa conversar. E acho que aqui, por fim, a gente falar das penalidades excessivas, a gente já falou um pouco, né? Beira até um confisco, as penalidades impostas, mas acho que é pelo grau de seriedade, né? E agora eu não acho muito razoável 2/10 da receita consolidada do grupo, né? Multinacional. Então, eu acho que essas penalidades, né, para penar o contribuinte em caso de erro na declaração ou de qualquer outra ocorrência aí, eu acho que isso eles vão ter que rever e vir um pouco mais suave, né, na lei. Acho que muita gente também questionou, né,
sobre essa questão das penalidades, acaba até gerando um certo né, receio do próprio contribuinte, ou do controller, ou do CFO, né, em dizer como é que vai seguir, porque as penas são altas, né, então isso acaba gerando uma insegurança jurídica um pouco grande. Vamos ver como é que vem aí na lei. Então, era isso, e aí eu queria perguntar para o Márcio o que ele acha aí, qual é o maior desafio, né, dentro aí dos preços de transferência para os intangíveis, né? Nós tínhamos margens fixas, que eram fáceis de ser aplicáveis, talvez aí para patentes, né? Só saber quanto, que era um pouquinho mais elaborado o cálculo, né? Quanto que aquela patente representava do produto, se 30%, 50%, 60%, e agora a gente passa, né, de um cálculo bem simples para um cálculo muito mais elaborado com penalidades altas, né? Eu acho que o maior desafio vai estar no elemento julgamento, assim, algo que é novo para a gente na seara tributária. Isso pode descambar, se a gente não tiver os cuidados adequados, em muito litígio, né? Assim, eu costumo dizer que litígio em preço de transferência, controvérsia em preço de transferência existe no mundo todo. Isso não vai ser um privilégio nosso. Só que a gente precisa desenvolver rapidamente instrumentos para resolução rápida desses litígios, ou pelo menos definir ali critérios que tenham um caráter profilático para que esses litígios não aconteçam. E esses instrumentos têm que funcionar de maneira efetiva. Então, vamos pegar o APA. Não adianta nada a gente ter um APA, um negócio bonito na norma, se eles não são levados adiante. Se o fisco desconfia do contribuinte, se o contribuinte desconfia do fisco, como é que você vai sentar na mesa com a autoridade fazendária, abrir ali o coração para ela, explicar toda a sua cadeia de valor, né? E se você não tem certeza de que essas informações serão manejadas de maneira adequada num segundo momento. Então, é importante que isso fique muito claro, é importante que a Receita Federal dê sinais efetivos de que essas informações serão utilizadas da maneira adequada, tá? Além disso, a gente tem a questão da mudança mesmo da mentalidade, né? Quando a gente pensa ali em termos de o APA, né, tem um caráter profilático, o MAP e o APA, eles podem sofrer com a questão de velocidade. Então, vamos lá. Hoje, a gente tem os MAPs, que são os Mutual Agreement Procedures, aqui falando rapidamente o que é para vocês, quando o contribuinte identifica que houve uma dupla tributação à luz dos tratados. Pode acontecer, inclusive, com royalty, porque o royalty ele pode ser tratado à luz do tratado como um royalty na jurisdição, ou como serviço, como alguma coisa noutra. Ele pode ser tratado como um instrumento híbrido. Então, isso leva a dicotomias de interpretação dos fiscos. O que acontece? Tem problema, teve a dupla tributação, tem um tratado, o contribuinte coloca isso na mesa e os fiscos vão discutir quem está errado, quem está certo, e devolver o valor que foi duplamente tributado para o contribuinte tranquilamente. Isso é um instrumento que existe no mundo todo. Nós temos isso no Brasil desde 2006. Bom, sabe quantos mapas de preço de transferência já foram resolvidos até hoje? Desde então? 4. Né? O que acontece? Assim, a velocidade de resolução dos mapas é muito baixa. E aí o que acontece? O Instituto ele fica desprestigiado, porque ele não mostra efetividade. Então, é fundamental que, quando haja a disputa, ela seja resolvida rapidamente. Porque no mundo dos negócios, sobretudo no mundo digital, gente, assim, se demorar 4 anos para fazer um APA, os termos daquele APA que você começou a discutir lá atrás já não valem mais, o mundo já tem outra tecnologia. Já tem outra tecnologia. Pois é. A tecnologia está obsoleta, né? Quando for resolver. Pode esquecer essa. São instrumentos para resolução rápida de disputa. Isso vai ser fundamental. E um último ponto que eu queria trazer aqui é CARF, julgamento. A gente precisa pensar em uma câmara especializada em preço de transferência dentro do contexto do CARF. A discussão aqui é econômica, ela não é mais jurídica, né? Não vai ter tanto caráter contábil, é entender cadeia de valor. Então, nós precisamos de conselheiros que tenham esse skill e que as decisões e a jurisprudência que venha a ser formada seja formada já com qualidade. Aquela coisa, começou torto, vai terminar torto. Né? A gente tem que ter esse cuidado. Sim, acho que o último ponto, com certeza, né? A gente precisa ter aí alguém especializado, né? Não nas leis, mas sim aí nos cálculos e nesse juízo de valor aí, de acordo com o valor econômico da operação. E o último ponto que a gente até ponderou, Cândida, conversei com o Márcio, é o seguinte: a gente já tem alguns contratos em curso, né? Contratos assinados que valem por 3, 4 anos. Então, hoje, está lá 1% da receita líquida. A partir de 2024, se tudo correr bem, né? Esse 1% pode ser que não represente aí o preço de transferência, pode ser que ele não represente o valor correto a ser enviado aí, né? Pode ser até que, enfim, a matriz fale, não, vamos fazer um cálculo novo, vamos refazer o contrato porque eu preciso receber mais. Mas pode ser que o beneficiário desses valores fale, não, por mim pode continuar a mesma coisa. E aí, a gente vai estar dentro da legislação ou não? Porque esses contratos foram firmados à égide de uma lei anterior. Legislação completamente diferente. Completamente e aí, assim, diferente. você tocou num ponto, Ju, que para mim é a preocupação maior. O que a gente faz com os contratos que estão em vigor? A gente sabe que
para licença de marca é sempre 1%, patente, tecnologia não patenteada varia de 1% a 5%, dependendo da área tecnológica envolvida hoje, de acordo com a 436. Mas, assim, a maioria dos contratos, pelo menos de transferência de tecnologia, ou seja, que envolvem tecnologia não patenteada, eles vigoram por um período inicial de 5 anos, prorrogáveis por mais 5, ou seja, são contratos que ficam aí válidos por uns 10 anos. E aí, o que acontece? Virou o ano que vem, a gente automaticamente, todos os contratos em curso, porque estavam cumprindo a legislação hoje em vigor, vão estar não cumprindo no dia seguinte? Claro que não necessariamente todos, né? Mas muitos deles que têm lá a previsão de até 5%, que está no setorzinho lá, 1, 2, 3, 4, 5, eles estão com aquele percentual exatamente para cumprir a legislação hoje em vigor, que é a portaria 436. No ano que vem, talvez já vão estar virando o ano completamente defasados e descumprindo, porque, eventualmente, essa matriz tem contratos equivalentes com terceiros, com partes independentes em outros lugares do mundo, com um percentual de pagamento muito maior. Então, como é que vai se dar isso? Como é que a Receita Federal vai ver isso? Ou como costuma acontecer nessas transições? É claro que a gente está com uma legislação aqui super nova, que sequer convertida em lei ainda foi. Provavelmente teremos muita regulamentação aí para frente para tirar muitas dessas dúvidas. Mas, assim, uma das coisas que me deixa um pouco preocupada é isso, automaticamente virando, né, entrando essa legislação em vigor, porque eu estava cumprindo a anterior, eu já naturalmente estarei descumprindo as normas de preço de transferência. Como é que você vê isso, Márcio e Ju? Então, como é que vocês veem? Quer falar primeiro, Ju? Não, pode falar. Então, a gente tem um precedente bom até, né, de situação similar, Cândida, porque quando a norma de preço de transferência mudou em 2012, nós tivemos uma situação similar para os mútuos, tá? Porque o mútuo é o mesmo racional, você formalizou um contrato de mútuo na regra antiga, né, ele pode estar vigorando, né, o pagamento dos juros pode acontecer na vigência da regra nova. E a Receita Federal ela foi muito objetiva, e nesse aspecto eles acertaram. Eles colocaram o seguinte: contratos firmados antes, né, fica valendo a regra antiga. Contratos firmados após a entrada da regra, vale a regra nova. Tá? Então, isso trouxe muita segurança dentro do contexto das empresas. No caso dos royalties, acho que a gente tem uma particularidade. Por quê? Os limites hoje são muito baixos. Então, vai ser interesse das empresas até mesmo cancelarem esses contratos. Eu não sei se vocês conhecem melhor do que eu como que seria esse cancelamento, né? Essa revogação desse contrato junto ao NPI, aos órgãos competentes. Mas as empresas, naturalmente, elas vão querer migrar, né, para pagamento de royalties maiores. Então, talvez haja um movimento de deixar esses contratos antigos de lado, né, esquecê-los, cancelados, inová-los, não sei como é que seria feito isso. De tudo, editar. De tudo, e começa do zero, né, porque economicamente vai ser mais interessante. No caso dos mútuos lá atrás era diferente, porque você, de fato, podia ter repercussões negativas. Mas quando veio a regra, né? Como veio a regra, todo mundo ficou sossegado. Então, talvez esse seja um caminho. E, normalmente, a Receita Federal, nada impede que a Receita Federal traga essa regra de transição através de instituição normativa. E aqui, extrapolando um pouquinho, isso vale para os royalties, vale para os contratos mútuos, vale para os contratos de longo prazo, qualquer coisa em longo prazo. Eu acho imprescindível deixar aí o período de transição como a gente teve lá com a RTT, né? Tem que ter uma coisa. E aí a gente entra num outro aspecto que me preocupa, já vou te passar para você, Gabriel, mas só porque tem relação com o tema, deixa eu colocar aqui já também. É em relação ao entendimento correto do fisco, né, dos fiscais mesmo, em relação ao que é uma licença de marca, o que é uma licença de patente, o que é uma transferência de tecnologia não patenteada, uma licença de desenho industrial. Enfim, eu hoje, ainda com a necessidade de averbação do INPI, com essas normas e tal, chega para a gente, às vezes, autuações que a Ju me mostra e fala, meu Deus, é tipo assim, na primeira linha aí, ali você vê que o fiscal está fazendo uma confusão enorme em relação a todos os conceitos de propriedade intelectual. Então, assim, quando numa situação como essa, por exemplo, você já viu alguma situação em que passou a ser objeto de preço de transferência, né? Mudou a tributação de determinados bens ou serviços, e como se dá o treinamento interno na Receita Federal? É razoável que se espere um aculturamento em relação a isso, ou isso vai vir naturalmente com o tempo e é um desafio a mais para todos nós? O Márcio vai fazer um curso para a Receita Federal em breve, né, Márcio? Por favor. Convidado por eles recentemente. Assim, tem um ponto aí que eu acho que é importante, que a Receita Federal tem uma vantagem sobre nós, contribuintes. Eles têm 5 anos para aprender esse troço, né?
porque o prazo, né, joga a favor deles. Então, eles têm uma curva aí maior, né? Eles podem começar a se preocupar com isso daqui a 4 anos, né? Mas, de qualquer maneira, eles assim, o fato de eles terem me convidado para dar uma aula lá para eles já mostra que a preocupação está mais importante do que eu imaginei para eles. Mas, de qualquer maneira, essa preocupação existe. Tá? Assim, pegando aí o mundo real de preço de transferência, eu tive situações que, poxa, a empresa de petróleo sendo fiscalizada por um auditor que passou num concurso público muito bom, muito competente, mas era dentista. Então, assim, não tem como isso funcionar muito bem, né? A gente tem esperança, e a Receita Federal, nesse aspecto, também eles vêm fazendo um bom trabalho, eu acho que eles estão conscientes disso, tá? E tem um grupo muito bom da Receita com esse preço de transferência que tem em Brasília, que é o pessoal da COSIT. E a gente sabe que a Receita Federal vem trazendo os técnicos da OCDE para treinar o time da Receita, tá? Então, eles vão ter o tempo necessário para isso. O que me preocupa não é nem tanto o treinamento de preço de transferência. Eu acho que isso eles conseguem cobrir rapidamente. Intelectual mesmo, exatamente, porque é uma área que tem que dar a mão, tem que ter o tributarista com o advogado de PI. A gente recebe aqui muitos autos de infração cobrando por licença de uso de marca, quando na verdade é uma franquia. Eles confundem os institutos, eles confundem os conceitos, isso assim, acontece sempre, não é, peguei um caso, outro caso, não, isso acontece sempre. E muitas vezes até o próprio cliente faz, enfim, internamente, tal, dá um nome equivocado para o contrato. Eu vi um caso que era assim, inacreditável, não tinha fabricação de produto no Brasil. Era comércio eletrônico, mas botou um nome lá de contrato de fornecimento de tecnologia. A Receita foi com tudo, o negócio estava no STJ. A gente pegou, apresentou para o INPI, e o INPI falou, não tem como averbar, porque não tem transferência de tecnologia. Então, assim, só para mostrar como a coisa às vezes vai longe e poderia ter sido, poderia ter matado ali na veia de início, né? Mas vamos lá, vou ficar quieta agora, vamos passar a palavra para o Gabriel. Por favor, Gabriel. Não, eu só queria contar para vocês, porque o Márcio estava falando que vai ser área na e na semana passada eu escutei uma apresentação do Dr. Gide, né, que foi secretário. Seu áudio está falhando. A gente não está escutando. Agora voltou. Porque eu não botei o microfone hoje. E assisti na semana passada uma apresentação ótima do Jorge Rachid, que foi secretário da Receita Federal, e ele contou que quando esteve no Japão, num evento, e aí tratando com um alto funcionário da Receita Federal do Japão, ele perguntou quantos fiscais havia lá no Japão examinando as questões de transfer pricing, né, fazendo os acordos com as empresas, respondendo as consultas, né? E aí o funcionário respondeu, bom, aqui em Tóquio são 200. Aí ele falou, não, eu não perguntei quantos são os fiscais em todas as áreas, só para transfer pricing. Pois é, só para transfer pricing, 200, né? Então, é muito mais sofisticado o sistema, não tem dúvida. E isso vai exigir muito, digamos assim, estruturação da Receita Federal. Travou. Congelou. Não como um adversário, mas como alguém que genuinamente quer encontrar a regra correta, né? Claro. Vamos a ver. Como disse o Márcio, é que eles têm 5 anos para se aparelhar. A gente não, a gente tem que estar aparelhado já. E a conta é nossa, né? A conta é do contribuinte. Mas, Cândido, acho que para finalizar, então, essa questão dos contratos, né, o que a gente sugeriria seria, primeiro, ver se as partes, né, contratantes vão querer fazer essa alteração para aumentar o preço na medida do possível. Segundo lugar, fazer o próprio teste, né? De repente, o Márcio tem até um exemplo legal para contar, de repente está dentro do preço de transferência, aquele percentual que já está lá no contrato, não precisa ser alterado. E aí nem precisa editar. E se precisar alterar, de fato, vai ter que fazer, não tem como fugir da regra. Sim. Tá certo, gente. Não tem mudança sem dor, né? A gente está partindo para algo infinitamente mais alinhado com o que é adotado mundialmente, mas, logicamente, vai exigir aí um grau de complexidade muito maior e uma curva de aprendizado para todo mundo, com certeza. Exatamente.
Eu queria abrir para perguntas, não sei se alguém quer comentar alguma coisa dessa parte tributária. Bom, vocês foram super claros, ninguém tem nenhuma dúvida, está tudo entendido. O ponto é tão cabuloso, assim. Então, tá certo, gente. Obrigada demais. Queria agradecer muito, Márcio, pelo seu tempo, pela disponibilidade de estar aqui dando essa aula sobre todos esses métodos de transfer pricing para a gente. Agradecer a Ju, que tem ampla experiência na área também. E muito bom, foi bom demais contar aí com a explanação de vocês. Eu que agradeço. Antes da gente... Obrigada pelo convite. Márcio, muito obrigada aí por ter participado. Imagina, gente, super obrigada. Antes da gente encerrar, eu queria só comentar, vou passar novamente a palavra para o Gabriel, mas eu queria só comentar rapidamente a questão da flexibilização das normas para a averbação de contratos no INPI. Né? A gente viu que no dia 28 de dezembro, final do ano passado, houve uma reunião interna que foi depois, cuja ata foi publicada no site do INPI, flexibilizando várias coisas, tanto a apresentação de contratos assinados digitalmente, quanto eliminação de rubrica, eliminação de 2 testemunhas, enfim, uma série de flexibilizando formalidades que, de fato, isso acabou vindo como um pleito, né, das associações, de todos nós, de todo mundo que milita na área, porque muitas vezes algumas exigências não faziam tanto sentido, né, hoje em dia não se alinhavam mais com as contratações na prática e eram exigências que muitas vezes eram difíceis de cumprir, essa dificuldade, às vezes, de assinar digitalmente, né? É possível, mas na prática é uma coisa que eu brinco que eu nunca encorajo nenhum cliente, porque é tanta exigência e formalidade em relação à assinatura digital que acaba ficando difícil. Mas, enfim, essas novas regras foram publicadas, a gente comemorou muito e tal, e logo no início de janeiro foi dito que isso ia depender depois de uma normatização, ou seja, dependeria de uma alteração da instrução normativa em vigor, precisaria regulamentar, e recentemente a gente viu uma nova publicação no site dizendo que isso está em vigor. Aí eu só queria dividir com vocês que eu acredito de fato que isso vai passar a ser adotado, tá? Que vão ser flexibilizadas essas normas e tal, mas, por exemplo, recebi hoje uma exigência sobre a questão de licença de know-how, né? Que é uma coisa que estava ali, era um item expresso na pauta que passaria a ser aceito. E cá entre nós era uma exigência que nem estava vindo mais, pelo menos para mim eu não vinha recebendo. E recebi hoje uma exigência do INPI pedindo para confirmar se a empresa brasileira vai poder utilizar a tecnologia depois do término do contrato diante da nomenclatura de licença usada no contrato. Então, basicamente, o que eu queria comentar estamos num momento de relativa incerteza, estamos atuando junto ao INPI para ter uma previsibilidade maior, né? Porque hoje em dia está dito que já estão sendo aplicadas de acordo com um parecer, mas, de fato, o parecer é específico sobre a possibilidade de pagamento por pedido de uso de marca, então não aborda todos os outros temas, e a gente está agora, né, nesse momento, confirmando essa informação com o INPI para ter uma certeza absoluta de quando que isso vai entrar em vigor. Tá? E acho que cabe a todos nós, e acho que é importante que todos nós cobremos, né, para que isso, de fato, seja aplicado na prática, porque a gente já viu uma intenção aí da presidência e, de fato, uma movimentação de uns anos para cá de vir flexibilizando, e essa ata foi super importante para a área, para que se torne uma coisa menos formal, né? As partes contrataram daquele jeito, então vamos ficar dentro do que a lei diz, né? E não mais do que isso, sem formalismos além do que a lei exige. Mas, de fato, hoje estamos numa certa incerteza sobre a aplicação de algumas normas ali. Acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, assim como, com certeza, a regulamentação da própria MP, enfim, a conversão em lei, depois regulamentação, para ter um cenário mais cristalino e poder dizer sim, não, pode isso, não pode aquilo, porque no momento a gente está ainda com algumas incertezas diante de tantas mudanças, o que é super natural. Tá bom? Mas, enfim, obrigada, gente. Acho que a gente vai fazer uma reunião mais para frente, especificamente para tratar sobre essas flexibilizações, assim que a gente tiver respostas mais objetivas, né, para poder dividir isso com todo mundo.
Tá bom? E, Márcio, muito obrigada. Juliana, super obrigada. Foi excelente a explanação. E obrigada a todo mundo aí por estar até comigo. agora Obrigado, com a gente. foi um prazer. Deixa eu só dar Gabriel, vamos lá. sobre esse último assunto. Na verdade, antes eu só estava batendo palminha, eu não estava pedindo a palavra. Ah, tá bom. Então, para todos saberem, o presidente interino do INPI entrou em contato conosco. Quem está representando a BPI, né, no assunto é a nossa vice-presidente Tatiana Campelo. A Tatiana deu muito material, porque, evidentemente, houve uma mudança de governo, uma mudança política, enfim. A gente está atento para o problema. Claro que queremos que vingue, né, toda a desburocratização espelhada naquela ata de reunião de diretoria, e a gente sabe que toda mudança de governo seja uma certa freada de arrumação, mas estamos confiantes que, como a Cândida explicou magnificamente bem, são medidas desburocratizantes que, no sentido de cumprir a lei. Então, espero que não tenhamos realmente nenhum retrocesso, né? Mas estamos na BPI atento também a esse ponto, viu, Cândida? Não sei se a Tatiana chegou a falar com você, e a gente assim, está vigilante, né? Na medida do possível e na imensa limitação das nossas possibilidades, estamos vigilantes. Tá? Obrigado. Não, super, a gente está acompanhando de perto isso aí, tudo. E eu vi que tem duas perguntas aqui, que eu estou olhando o chat agora. Uma, estão pedindo mais reuniões como essa para a gente poder acompanhar os desdobramentos, e certamente faremos mais, né? Porque hoje a gente está dando aqui um panorama do que existe agora, mas certamente teremos novidades ao longo dos anos e vamos fazer novas reuniões como essas para a gente ficar todo mundo na mesma página e irmos desvendando juntos, desbravando juntos essa parte tributária que está mudando realmente bastante. E a outra pergunta foi em relação a treinamento. Espera aí, já passei. Tem informações sobre o treinamento dos examinadores para adaptação? Não. Assim, qual é a minha visão? E aí eu posso estar até com uma leitura equivocada, mas a minha visão é a seguinte. A gente teve, no final do ano passado, uma reunião em conjunto, enfim, trouxemos a indústria para falar e tal, e colocar algumas dificuldades na verbação dos contratos no INPI. Nesse painel que eu estava até moderando, a gente teve o prazer de contar com a participação do Cláudio Furtado, que era o presidente até o final do ano passado do INPI, e ele se comprometeu a flexibilizar alguns pontos que a gente apresentou como importantes para a evolução e para a desburocratização do setor. E aí, o que aconteceu? Ele prometeu que isso aconteceria até o final do ano, e, de fato, ele cumpriu, que foi, assim, incrível, né? No apagar das luzes, dia 28 de dezembro, eles fizeram a reunião, a gente teve acesso a essa publicação já no dia 2 de janeiro, e o que eu senti foi que houve com a saída, né, da presidência antiga e essa mudança, por conta de mudança de governo e tudo isso, existiu algum desconforto na coordenadoria de contratos em relação à adoção de alguns itens ali da ata daquela reunião. E aí, por conta disso, se publicou no site do INPI que aquilo ali dependeria ainda de normatização, que não estaria valendo. Agora, a gente teve recentemente essa publicação de que está valendo sim, mas na prática a gente tem recebido algumas respostas, algumas exigências que estão divergentes. Por isso que eu comentei com vocês que a gente está ainda num momento de relativa incerteza, mas eu não tenho dúvida de que isso tudo vai entrar em vigor e que a coisa vai andar, e acho que a gente teve aí vitórias muito importantes para a área, sem sombra de dúvida, não só no campo legislativo, com a atualização dessa legislação tributária super antiga que a gente tinha, mas também no próprio processo de averbação no INPI. Tá? Era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, e sem deixar de responder aqui o que foi colocado no chat. Gente, super obrigada. Tchau, tchau, e obrigada, Gabriel, também pela presença.